A todos, meu cordial boa tarde. Mais uma vez, estou aqui apresentando uma mensagem. Está baseada em Isaías 6, onde nós vamos comentar sobre culto verdadeiro. Vamos ler Isaías 6, 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A leitura foi feita em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Neste texto, eu quero referir-me a um culto verdadeiro. Muitas vezes falamos culto e não entendemos bem o que seja um culto. Um culto é um encontro com Deus. Quando nós lemos Isaías, lembramos-nos que o povo de Israel tinha um regime teocrático. Isso quer dizer, um povo dirigido por Deus. O rei era estabelecido por Deus, e o contato entre Deus e o rei era feito por intermédio do profeta. Neste caso, o profeta Isaías. E naquele tempo, o rei Uzias, o rei de Israel, morreu. E Isaías foi o tempo para entrar em comunhão com Deus e falar sobre o que estava acontecendo. Como o povo e ele comportar-se-iam diante da situação. Antes de mais nada, vejamos uma coisa maravilhosa. O rei assenta-se no trono. O trono de Israel ficou vazio, porque o rei morreu. E Isaías foi ao templo para analisar com Deus a situação do povo. E quando ele chegou no templo, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Para mim, esta lição é preciosa. Nas horas adversas da vida, que nós sentimos como que um vazio dentro de nós, Deus vem e ocupa os lugares vazios da vida e preenche-nos de alegria, segurança e paz. E diante daquele fato de um Deus assentado no trono, ele estava cercado por anjos especiais, os querubins, que voavam por cima de Deus, tatalando as asas e clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que coisa maravilhosa! Neste instante, o templo, a casa, se encheu de fumaça e tudo tremeu. Ali estava a primeira situação de quem ia ao templo. O culto verdadeiro é um encontro com Deus. Isaías estava ali para um encontro especial com Deus. E a primeira coisa que ele viu foi o Deus soberano presente. Isso nos ensina
que culto é um momento extraordinariamente sério quando nós vamos a um templo ou um local escolhido qual seja para um culto. Lá é necessário que se perceba, que se sinta, que se creia, que se veja espiritualmente Deus presente. Pode ser em qualquer lugar. Quando nós lemos Gênesis 28, quando Jacó fugia de Esaú, seu irmão, que desejava matá-lo, ele foi dormir em uma mata debaixo de uma árvore, cansado, faminto, e lá ele sonhou. E eis uma escada da terra aos céus, e anjos subiam e desciam por elas. E lá em 28:13 de Gênesis, diz assim: e perto de Jacó estava o Senhor. Jacó, despertado do seu sono, temendo, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Lá naquele lugar solitário, no meio da mata, temeroso e cansado, Jacó teve um culto verdadeiro. Ele creu, ele sentiu, ele viu Deus com ele e teve um diálogo com Deus. Deus disse a Jacó: vai, filho, e eu serei contigo, farei com que você prospere. E o Senhor, se me fizeres isso, eu vou lhe dar o dízimo de tudo quanto eu possuir. Quando nós vemos um culto verdadeiro, uma coisa extraordinária acontece. Primeiro, nós percebemos a presença de Deus. Deus conosco. Depois, nós descobrimos que também nós estamos ali. Às vezes nós ficamos tão tomados por entusiasmos que não descobrimos que nós estamos ali. E quando nós descobrimos a nossa pequenez, a nossa insignificância diante do poder da graça de Deus, nós sentimos apavorado. Jacó acordou apavorado, com medo. Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, meus prezados irmãos, o culto é uma hora muito séria. Não é uma hora que nós vamos ouvir um coral cantando bonito, não é a hora que nós vamos ver um conjunto de cânticos espirituais com bons instrumentos e bom cântico. É uma hora que nós vamos encontrar com Deus. Aqueles fatos ajudam-nos a integrar nesse sentimento e perceber Deus presente. Mas na realidade, olhando para mim diante de um Deus soberano rei, eu vou sentir-me apavorado. Eu pergunto então, quantas vezes você já sentiu assim quando você entrou numa igreja? Quando você foi num local de culto, não importa onde. O Jacó foi lá na floresta. Aqui tem sido na minha casa nesses dias de pandemia. Chegando aqui, vocês não virão visitar o reverendo Antônio Sperber. Vocês virão para o encontro com Deus. E se você realmente estiver sabendo que Deus está aqui, a sua maneira de portar-se vai ser austera e sábia, ouvindo a palavra de Deus, interpretando a vontade de Deus e vivendo para a sua glória e para a sua honra. Como é difícil quando na presença de Deus nós puxamos a máscara da nossa santidade e vamos perceber a nossa vida cheia de defeitos e de falhas. Às vezes orgulho, vaidade, mentira, calúnia e tantos outros males que nos cercam, sem ser aquele pecado terrível que nós pensamos matar, adulterar e roubar. Mas são estes: ciúme, inveja, maledicência e outros. Aí nós puxamos a máscara e percebemos: Senhor, que coisa terrível é estar na presença da Tua santidade
e eu com qualidades tão indesejáveis. Este é um culto verdadeiro, onde nós louvamos a Deus pela grandeza do seu poder, percebemos a tua graça e a sua honra, e também notamos a nossa fragilidade e a nossa pecaminosidade, e somos capazes de confessar. Por isso, no culto nós temos um momento de confissão de fé, e podemos seguir exemplos de grandes mestres da Bíblia, como Davi disse: compadece-te de mim, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque eu conheço a minha condição de pecador. No culto, nós temos essa necessidade. Às vezes nós saímos do culto e podemos dizer assim: poxa vida, como os hinos hoje foram bonitos, como o conjunto cantou bonito, quanta coisa bonita. Se nós não percebemos que Deus estava ali, o nosso culto foi quase que inexistente. Um culto verdadeiro é quando você percebe a presença de Deus e louva esse Deus presente. Quando você percebe a presença da sua presença como pecador e é capaz de entender, compreender e pedir perdão. Quando isso acontece, uma maravilha acontece também no desenrolar do culto. Vejam aqui, já temos duas partes. Um culto verdadeiro tem o louvor pela presença de Deus e tem a confissão pela presença de nós pecadores. E depois nós temos a terceira coisa que eu acho simplesmente maravilhosa: a graça de Deus. Depois dessas coisas, um anjo voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e me disse: eis que ela tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Dentro de um culto verdadeiro, quando nós participamos realmente dessa situação, do louvor a Deus e da minha confissão sincera, eu vou notar uma coisa: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sou justificado pela fé. Cristo morreu para me justificar. E agora eu sou apresentado diante de Deus como justo. Os pecados que eu cometo, quando eu realmente entendo o culto que eu faço, que eu vou para a presença de Deus e confesso os meus pecados, Jesus Cristo é o meu advogado. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se vocês notaram a ênfase que eu dei no "se", então pecar para o cristão não deve ser uma coisa comum, mas não há quem não peque. E nós pecamos. Nesta hora, eu me lembro e faço aquela confissão a que me referi. E Jesus Cristo diante do Pai diga: olha, não há pecado, não há culpa para ele. Aquilo que aconteceu já está pago lá na cruz, e ele já é meu filho, é nova criatura, é cidadão dos céus. Não lhe impute aquele pecado. Que beleza! Sempre quando nós saímos do culto, num culto verdadeiro, nós saímos daqui num senso de leveza espiritual. A graça de Cristo não deixa que os meus pecados se tornem em culpa. Ele tira toda a culpa de cima de mim. Ele morreu exatamente para fazer isto. E agora, por este fato, eu devo ser mais puro e santo do que escribas e fariseus. Não porque eu mereça ou faça, mas porque fui alcançado pela graça de Cristo e agora sou capaz de ver ao Deus presente pela fé no momento de louvor e sentir uma coisa: estou completamente livre da culpa do meu pecado. Vou repetir, veja que não é do pecado. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, porque todos pecaram.
eu justifiquei. E agora a culpa do pecado está sobre mim. Já paguei na cruz, já venci na ressurreição. E agora essa pessoa que aí está confessando humildemente, não tem mais culpa do seu pecado. São os fatos de um culto verdadeiro. Vamos repetir para que nós possamos entender? Um culto verdadeiro é encontro com Deus. Quando nós encontramos com Deus, a primeira coisa que nós fazemos é louvá-lo pela grandeza do seu poder. A segunda coisa é notar que nós estamos presentes e somos pecadores. E então nós confessamos o nosso pecado. E a cada dia nós renovamos a bênção de saber que o nosso pecado está lavado em Cristo Jesus e que somos nova criatura. E quando isto acontece, uma alegria grande deve acontecer no nosso coração, que vem confirmar em nós se prestamos ou não um culto verdadeiro. A parte final é um compromisso. Verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: ai de mim. Digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando nós recebemos esta maravilha de ser tirado de sobre nós a carga do pecado, nós estamos disponíveis para o trabalho, para a glória do Senhor. Uma das provas que o culto foi verdadeiro é que quando nós saímos do local de culto, quer seja no templo ou em qualquer outro lugar, nós temos vontade de contar para outros a maravilhosa experiência que tivemos daquele encontro com Deus que foi o nosso culto. E nós então vamos falar da beleza que temos, da leveza da nossa vida, quando é tirado de sobre nós a carga da culpa do pecado. E aí nós vamos pregar o Evangelho. E esta ordem está dada por todo o Novo Testamento. O Senhor nos mandou com frequência a ir a pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo. E quando nós vemos o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Era tão gostoso. Sempre quando nós temos uma boa notícia, gostamos de transmiti-la com toda alegria. Lembro-me quando trabalhava em uma igreja há tempos atrás, um jovem estava tentando fazer medicina. Ele tinha tentado vestibular 5 vezes. E agora estava indo para tentar a 6ª vez. A mãe muito piedosa, muito minha amiga. Ele disse para a mãe: mãe, esta é a última vez que eu faço vestibular para medicina. Não faço mais, mas quero ser médico. Se eu passar, eu vou ser médico. Se eu não passar, eu vou suicidar. A mãe me levantou e abraçou e disse: meu filho, o que é isso? Ele falou assim: é decisão tomada, mãe, não mudo. Por mais que ela tentasse convencê-lo, e partiu com esse propósito tétrico, de fúnebre, de morte. E a mãe me procurou como pastor. Contou a história, chorou e pediu que eu orasse pelo filho. E ali estivemos partilhando juntos e chorando juntos, pedindo em favor do jovem. Foi para a faculdade e fez vestibular. Alguns dias depois, ele telefonou para a mãe: mãe, fui aprovado. Nesse dia, a mãe sorriu, gritou, chorou e falou para todo mundo. Creio que a primeira pessoa com quem ela se comunicou fui eu. Disse: pastor, meu filho passou. Que alegria!
O coração estava cheio de alegria e ela tinha que comunicar aquilo. Era algo extraordinário. Por que contei essa historieta? Que é verdade. É porque quando nós sentimos a grandeza da graça de Cristo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que num culto na presença de Deus, nós somos capazes de contemplar a sua glória, reconhecer a nossa fraqueza, confessar o nosso pecado e perceber a grandeza da graça de Cristo, que nos purifica de todo pecado e que nos faz novas criaturas, que nos faz filhos de Deus, que nos faz cidadão dos céus. E agora nós temos a responsabilidade de falar isto para as outras pessoas, da alegria que nos invade e das possibilidades que ele tem, de como nós temos a mesma bênção. Por isso, quando nós vamos a um culto, devemos ir com esse propósito: eu quero perceber a presença de Deus. Tendo percebido, eu vou falar com amigos meus assim: vamos lá para você ver como é maravilhoso, como Deus é bondoso e tira de sobre nós a nossa culpa e nos faz novas criaturas. Quando você sai com esse desejo de proclamar o Evangelho, então você prestou um culto verdadeiro. Que Deus possa abençoá-lo, que você possa entender esta mensagem. E quando você for a um culto, não importa em que igreja, você possa estar na presença de Deus e reconhecer a sua grandeza e depois sair para pregar o Evangelho. Uma das provas que o culto foi verdadeiro é a vontade de falar disso. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Que Deus o abençoe, para que se você seja um cristão verdadeiro e que a cada vez que você estiver participando de um culto, você possa realizar um culto verdadeiro e depois ser um grande evangelista para anunciar o poder e a graça de Cristo que um dia morreu para nos salvar. Que Deus te abençoe. Deus e Pai, eu te peço que abençoe a todos os que ouviram esta mensagem, para que ela fale aos corações das pessoas e que, se eles ainda não tiveram a experiência de um culto verdadeiro, que da próxima oportunidade tu lhes abra o coração para que eles tenham essa experiência, para que o seu coração, a sua vida seja cheia de paz e alegria e que vivam para te honrar e servir e que tenham um desejo profundo de proclamar o teu Evangelho para aqueles que se perdem, para aqueles que estão indo para o inferno, não importa quem seja, mas que o resultado do culto que funciona na minha vida possa proporcionar-me o desejo de levar-lhes a sua palavra. Abençoa os ouvintes que participaram desta mensagem de hoje. Te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a todos que tiraram um pequeno tempo para ouvir desta mensagem. Mensagem encontrada em Isaías capítulo 6. Que Deus te abençoe e que a cada momento que você for a um culto, você possa encontrar ali a presença poderosa e maravilhosa de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.